aqui é um detalhe, e esse detalhe já é extremamente importante. Então, isso é importante para vocês. Isso numa fazenda é detalhe do detalhe do detalhe. Quando eu não tenho esses dados, é tudo sorte. Comprar um DGPS por DGPS já passou essa fase. Cada vez mais ter o domínio do que está fazendo, ter o domínio da aviação, ter o domínio da informação. O que é o ΔT? É a relação entre temperatura e umidade. Eu consigo identificar aqui de forma precisa aonde que eu estava dentro dos parâmetros adequados de temperatura e umidade quando eu estava fora. Então, metade da área aqui eu trabalhei com uma variação bem grande no meu ΔT, ou seja, a minha umidade e a minha temperatura estavam já nas áreas de atenção. Não era ainda uma área, não era problemático, mas era uma área de atenção. O ideal é que eu trabalhasse totalmente, né, num ΔT verde, mas o amarelo ainda é uma atenção. Também foi setado esses parâmetros e aí o sistema acaba mostrando para vocês. Mas o que é importante a gente entender de forma detalhada? Que todos os parâmetros que estão aqui, eles só são possíveis medir, só são possíveis qualificar cada um se eu tenho um sensor adequado para fazer isso. Tá? Se eu não tenho como fazer uma análise disso tudo. Aí a importância de eu entender quando eu tenho sensor e quando eu não tenho. Eu vou mostrar nos próximos vídeos quando tu não tem sensor, quando tu não tem informação, quando tu não tem parâmetro. Aí vocês vão entender que justamente quando eu não tenho esses dados é tudo sorte. Né? Eu vou aproximar do que eu queria, eu vou chegar perto, eu vou me distanciar. Na média vai dar certo, mas é média, não é tiro por tiro, não é precisão. E quando a gente fala de travicar, a gente fala de precisão. Então o DGPS travicar trabalha pela precisão, trabalha pela qualificação de a cada 0,2 segundos de área aplicada. Então isso é importante para vocês. Isso numa fazenda é detalhe do detalhe do detalhe. Então, como tu tem hoje numa máquina terrestre, que está andando lá a 10, 20 km por hora, tu tem no avião andando a 300. Então isso é importante. A gente evoluiu a tecnologia a ponto de trazer muitos parâmetros, muitas informações de precisão, de 10 metros, né, na média 10 metros de distância uma medida da outra, totalmente informado, qualificado e demonstrado aqui no Travicar Connect. E aí junta com aquela primeira parte que eu falei para vocês, que eu acabei usando aqui de exemplo, do painel de qualidade, onde eu só vou chegar nessa parte de qualidade para verificar se lá me setar algum parâmetro que eu defini anteriormente como sendo padronizado. Então, se eu definir, olha, eu quero que me indique umas áreas que foram abaixo de 90% de eficiência de aplicação, aquelas áreas vão ser indicadas lá com uma exclamação, e é lá onde eu vou iniciar meu trabalho de o que houve, o que eu tenho que corrigir, por que eu tenho que corrigir, se é que eu tenho que corrigir alguma coisa. Né? Então, a definição e os porquês fica a cargo do departamento de cada fazenda, de cada empresa. Mas aqui a gente tem a possibilidade de fato enxergar tudo isso trabalhando, de fato entender tudo isso em movimento, e aqui fica bem claro o quanto a gente pode entregar de informação, quanto a gente pode entregar de dado, que justamente hoje o que vale é a informação. Então, comprar um DGPS por DGPS já passou essa fase. A fase agora é a informação. Sem informação, tu não vai ter precisão no teu dado, tu não vai ter economia da tua aeronave, tu não vai ter uma autonomia da tua aeronave, e tu vai estar sempre perdendo percentuais. E aí que a gente fala, quando a gente avalia a qualidade, a gente está preocupado aqui, de fato, no primeiro momento, com a eficiência da lavoura. Mas na segunda etapa, eu também estou preocupado onde o avião consiga fazer tudo correto para justamente ter uma autonomia de tempo, ter uma autonomia de trabalho e poder fazer mais áreas dentro do mesmo dia. Né? E aí todo mundo ganha com isso. Porque quando a gente bate na tecla que a economia ela é feita de área em área, ela não é feita ao final do ano, quanto eu deixei, vamos dar um exemplo bem simples, eu vou faturar lá 10 milhões de reais e eu tive uma soma de 10% de erro nas minhas áreas ao longo do ano, eu perdi 1 milhão de reais. Às vezes esse 1 milhão de reais é o que me fez falta para realmente investir numa máquina nova, investir no equipamento, reformar o escritório, mudar a empresa, melhorar, comprar um avião novo, entendeu? Então a gente vai deixando migalhas ao longo do caminho. Travicar Connect, ele justamente vem e te mostra, olha, onde é que tu está errando, por que tu está errando, como é que tu corrige isso, que é o mais importante, aonde tu tem que corrigir isso. Né? Então toda essa informação ela vem de maneira pontual e bem objetiva, que te permite realmente atuar e corrigir
passo a passo essa informação. Então, essa informação aqui, somada com todas as outras capacidades do Travicar Connect, a gente está falando aqui de um detalhezinho do Travicar Connect. A gente não está falando de todo o Travicar. Isso aqui é um detalhe, e esse detalhe já é extremamente importante. Né? A gente vai falar depois de relatórios do mapa, relatórios exigidos pelos órgãos do governo. Então, tudo isso o Travicar Connect te entrega, para que facilite a tua vida, facilite o teu trabalho, e tu tenha agilidade, tenha tempo de fato de cuidar do que importa. Né? Então, isso é muito importante. É isso que a gente sempre vai bater na tecla, a Travicar sempre vai trabalhar isso contigo, e tu tem que entender uma coisa, a Travicar sempre vai colocar para ti aquilo talvez que tu não está usando, porque ela quer que tu passe a enxergar de fato o quanto tu pode ganhar com aquela inovação. E a Travicar inova todo mês, inova toda semana. Sempre tem evolução. Então hoje, eu já evolui tudo que eu tinha que fazer. Não, mês que vem muda, melhora, aumenta a tua capacidade, aumenta os teus sensores. Então tudo isso é interessante, tudo isso é cada vez mais ter o domínio do que está fazendo, ter o domínio da aviação, ter o domínio da informação. Então um DGPS lá, antes de 2020, o que importava era qual é o teu equipamento que tu usa. A partir de 2020, não é mais o qual equipamento tu usa, é qual equipamento pode te informar, qual equipamento te dá a maior quantidade de informação, qual equipamento tem análise, qual equipamento manda uma área online quando finalizada no avião, ou seja, o avião está lá na pista, a área está chegando para o escritório naquela hora, naquele momento, ou seja, de maneira rápida e precisa, né, criptografado de ponta a ponta. Então, tudo isso é importante. Toda essa informação é realmente o que vale o trabalho, o que vale tu dominar tudo aquilo que tu pode chegar e tomar a decisão correta, rápida, para ficar apto a novas decisões. Então, isso tudo que é importante. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho, eu estou atrapalhando o pessoal da TI aqui na sala, então agora eu vou deixar eles trabalharem de volta e a gente vai continuar. E quando eu tiver a oportunidade aqui de trazer, justamente eu aproveitei essa tela que estava aberta aqui, né, que eles estão sempre trabalhando nos materiais em evolução, e eu vou trazer mais dados para vocês, mais informação, e eu faço questão de justamente mostrar uma área para vocês que não tem sensores. Aí vocês vão entender esse comparativo, que é praticamente brutal, entender o que eu fazia sem sensor e o que eu faço com a máquina me auxiliando. Tá?